Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse meia atacante, ponta esquerda, meia central que foi oferecido para o Paysandu na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e recusado pelo técnico Hélio dos Anjos, que é o jovem Juninho Carpina. Ele tem apenas 23 anos de idade, revelado nas categorias de base do Náutico, inclusive teve boa passagem sob o comando do Hélio dos Anjos lá naquela Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Ele nunca foi um jogador 100% titular na segundona, porém entrava no segundo tempo, conseguia dar uma boa sequência nas jogadas, teve um bom destaque também no Timbu nas categorias de base, acabou perdendo espaço na equipe profissional e sendo repassado ao futebol europeu do Chipre, né? Um futebol europeu na parte mais alternativa. Ele jogou por uma equipe chamada Akhritas Chokrakas, acho que essa é a pronúncia correta, difícil pra caramba, né? Foram 14 partidas por lá, nenhum gol marcado, também nenhuma assistência. Então não conseguiu se adaptar ao futebol europeu, ele que disputou a primeira divisão da Liga Cipriota. Tinha um contrato por lá até maio de 2024, o Náutico, que negociou o jogador gratuitamente, acabou ficando com, ainda tem, né, 25% dos seus direitos econômicos de uma eventual venda. Então, o Hélio dos Anjos confirmou na sua coletiva de imprensa, após a vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro, aquela virada absurda, espetacular, por 4-2 diante do Náutico na Curuzu. O próprio Náutico do Juninho Carpina, né, ex-jogador do Timbu, acabou sendo oferecido e negado pelo técnico Hélio dos Anjos. Tanto é que ele acabou já acertando. Então, a gente pode imaginar que esse oferecimento aconteceu há pelo menos 2, 3, 4 semanas atrás, já que o Juninho Carpina ele assinou um contrato com o Operário do Mato Grosso, que estava na disputa das oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, acabou sendo eliminado, aliás, oitavas não, naquela primeira fase de mata-mata, né? Foi eliminado para a Portuguesa do Rio de Janeiro e ele participou de somente uma partida, 26 minutos no segundo tempo, na derrota do Operário fora de casa pelo placar de 4-0. Então firmou esse contrato agora em 2023, pode ser que continue para 2024 no Operário, né, na disputa do Campeonato Mato Grossense ou não, 23 anos de idade, segundo o site Transfermarkt, ele rescindiu o seu contrato no futebol cipriota para fechar com o Operário nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Juninho Carpina, se poderia ser um nome útil, né, nessa atual temporada de 2023, como a gente já encaminha para a reta final, né, somente mais 2 jogos para a finalização, tomara a tendência é essa, com o Paysandu se classificando para a fase final, tem mais alguns jogos. Sobre o Juninho Carpina, poderia ser um bom nome? Acredito que sim, porém no máximo para a composição do elenco. Não vejo o jogador chegando a essa altura da competição e conseguir uma vaga como titular no meio de campo ou até mesmo pelos lados, né, pelas beiradas. Já jogou na meia esquerda, na meia direita também, vestindo a camisa do Náutico. Então seria um jogador para a composição do elenco. Eu acredito que, entendendo como pensa o Hélio dos Anjos, se fosse para um começo de temporada em 2024, com o jogador chegando na disputa do Campeonato Paraense, identificando ali as suas principais virtudes, né, e principalmente dando tempo para ele se adaptar, conseguir jogar um nível mais baixo, né, do que em relação, por exemplo, a essa Série C do Campeonato Brasileiro, o cara vindo lá do Chipre também, que tem uma qualidade muito inferior ao futebol praticado aqui no Brasil. Esse período de adaptação, eu penso que não seria suficiente, né, para o Juninho Carpina se destacar em uma terceira divisão vestindo a camisa do Paysandu. Sobre as suas principais características de jogo, vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação do Juninho Carpina na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, onde eu falei para vocês, né, que ele conseguiu jogar até com certa frequência com a camisa do Náutico. Pode observar que está bem preenchido na ponta direita, né, ali pelo lado direito, algumas manchinhas também pelo lado esquerdo, fazendo essa função central, jogador que é bastante versátil nesta parte do campo. Ele que tem 1,72 m de altura, é destro, geralmente ali pelo lado esquerdo. Ele busca jogadas para dentro, para buscar, por exemplo, uma finalização, um cruzamento para dentro da grande área. Tem boa mobilidade, arrisca bom chute de longa distância, é um jogador bastante driblador, né? Entra no segundo tempo, consegue, não é, digamos, aquele velocista de explosão, porém aliado à técnica, um jogador bastante técnico e ao mesmo tempo habilidoso com a bola nos pés. Um jogador que nas categorias de base do Náutico também marcava muitos gols, né, em finalizações de fora da área, até mesmo em cobrança de bola parada. No profissional do Náutico, jogou ali mais pela ponta direita, um jogador de maior velocidade, de bons cruzamentos para dentro da grande área, acabou tendo essa oscilação na sua carreira e sendo negociado
com o futebol do Chipre. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você aceitaria ou não o Juninho Carpina para esse finalzinho de Série C. Segundo o Hélio dos Anjos, né, não era um jogador tão útil assim para terceiro ano, tanto é que acabou fechando com o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse jogador argentino com bom destaque no começo da temporada pelo Goiás. Entretanto, com a chegada de uma nova comissão técnica, ficou escanteado dentro do elenco e atualmente vem treinando com a equipe sub-20 e não vem participando mais dos jogos do Verdão. O argentino Julián Palacios, 24 anos de idade, revelado nas categorias de base do São Lourenço, onde tem contrato até o final do ano que vem, só está emprestado ao Goiás somente até o final desta Série A do Brasileirão. Soma até aqui na temporada 35 partidas, com 2 gols marcados e 3 assistências, sendo na Série A do Campeonato Brasileiro 13 participações, 12 delas como titular. Também não marcou nenhum gol, deu uma assistência contra o Corinthians lá no comecinho do campeonato. O Palácio, como eu falei, ele vinha jogando com uma certa frequência titular, tinha inclusive muito apoio, muita moral da antiga comissão técnica e até mesmo dos torcedores, um jogador que sempre demonstrou muita raça, muita vontade e qualidade dentro de campo também, o argentino que pode fazer uma função como meia central, meia direita ou também meia esquerda. Chegou o Armando Evangelista, um técnico português com bastante destaque no Arouca na última temporada europeia, conseguiu ficar na 5ª colocação do Campeonato Português e foi uma boa aposta da diretoria alviverde em 2023, tanto é que ele vem conseguindo um êxito e deixando o Goiás longe da zona de rebaixamento, pelo menos até aqui no final do primeiro turno. Entretanto, com o Palácio, a sua situação, o próprio empresário acabou comentando sobre isso, a diretoria também, que não é nenhum tipo de problema externo, como por exemplo bebida, algo nesse sentido. Não é nada nessa questão com o Julián Palacios. Apenas a decisão do treinador de não escalar ele e não participar. Tanto é que a última atuação do Palácio aconteceu na última derrota do Goiás, né, no Campeonato Brasileiro, 4-3 contra o Santos, lá no dia 9 de julho, né? A última vez que ele participou, foi o titular, substituído no intervalo e não jogou mais. Por que eu menciono que poderia ser uma boa opção tanto para o Remo quanto também para o Paysandu? Primeiramente, nessa posição escassa, né? Dentro do futebol brasileiro, um cara que pode fazer tanto a meia central quanto também um segundo volante. O Palácio já jogou assim, inclusive lá no Banfield da Argentina, e até mesmo pelos lados, um meia esquerda, um meia direita, corta bem para dentro, tem um bom cruzamento, uma finalização dele é um aspecto que ainda precisa melhorar bastante, mas o cruzamento, bons dribles curtos também e uma visão de jogo, um controle de meio de campo também muito bom. O Palácio ele jogou muita bola, tanto contra o Bahia nessa Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians na 3ª rodada, onde ele inclusive acabou dando uma assistência. Deixa eu lembrar aqui outros jogos, contra o Coritiba também, no dia 3 de julho, né, a sua penúltima atuação pelo Goiás. Então, um jogador que tem sim uma boa qualidade e também um apoio da torcida. A questão é que é o seguinte: a janela de transferências no Brasil, ela se encerrou, tanto para as equipes da Série A, quanto também da Série B. O Palácio ele teve proposta do Atlético Goianiense, do Mirassol e também do Guarani. A questão é que, como a janela se encerrou no dia 2 de agosto, ele não pode mudar para essas equipes. O São Lourenço ele queria uma compensação financeira inicial, porque pensava o seguinte: se ele vai sair da Série A, agora indo para a Série B, acaba sendo mais compensativo, já que vai ter uma visibilidade menor, um pagamento por esse empréstimo até o final do ano. O Atlético Goianiense não topou, o Mirassol também não, e o Palácio continuou no Goiás. Até mesmo o Guarani apareceu já na última hora, o São Lourenço até pensou em emprestar ele gratuitamente. A questão é que não teve tempo hábil, né, para concretizar o acordo. Com certeza o Palácio é sim um jogador muito caro para uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas não é impossível. Eu não tenho informações a respeito disso, mas se fosse para mim dar um chute, eu acredito que o Palácio ele ganha em torno de 70 a 80 mil reais mensais, tanto no Goiás quanto também no São Lourenço. Acho difícil que passe de 150, 170 mil, não é um salário assim aberração, até porque lá no São Lourenço ele ainda é uma aposta, uma promessa, acabou sendo emprestado nas 2 últimas temporadas, teve essa renovação de contrato no ano passado. O Goiás também não é de fazer loucura de contratar jogadores muito caros, né, até mesmo no exterior. Acredito que é assim, um salário compatível, por exemplo, 80 mil reais, pagando metade desse valor, tanto para o Remo quanto também para o Paysandu, não seria nenhum tipo de absurdo, né, a gente pensar essa possibilidade. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador revelado nas categorias de base do São Lourenço. Tem um irmão também muito bom de bola, ele jogou no Basel e também atualmente está no futebol dos Emirados Árabes, então a família, né, do Palácio também bastante satisfeita. Uma pena que acabou não dando certo, né, com o excelente técnico do Goiás e dando sopa agora no mercado da bola.